Bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente fala sobre cibersegurança de uma forma descomplicada. Esse tem sido o nosso objetivo nos episódios anteriores e não vai ser diferente hoje. Meu nome é Amir Velho, eu sou diretor de operação na Reinforce. E a Reinforce ela é uma empresa que está focada na área de cibersegurança com uma plataforma que auxilia a identificar vulnerabilidades em código e infraestrutura, como endereçar isso, como trabalhar com esses itens, e também fraudes, vazamentos, ou seja, itens que estão muito relacionados a risco. E hoje a gente está com uma convidada, a Marta. Desde já agradeço você, Marta, por ter aceitado o convite. A Marta, que é diretora de Cyber Insurance na Howden e uma figura importante na área de cibersegurança. Então, até pelo que a gente estava conversando, Marta, estava podendo aprender desde da nossa prévia. Então, eu agradeço demais a sua presença e gostaria das suas considerações iniciais nesse bate-papo. Bom, eu que agradeço, então, Amir, por estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo e tendo a oportunidade também de contribuir com essa questão de cibersegurança e também quero agradecer pelos elogios aí, dizer que eu sou uma figura importante. Eu acho que cibersegurança, né, saiu um pouco da roda da área de TI e se Perfeito. tornou um tópico altamente relevante à cadeira executiva e eu quero, mais do que tudo, poder contribuir entre os dois lados em relação a esse entendimento, para que a gente possa falar uma linguagem comum. Perfeito. E acho que subir o nível com isso, né? Conseguir discutir na mesa de decisão das empresas para onde vai cibersegurança e, de fato, como pode ir da melhor forma. Acho que esse é um grande É, desafio, né? e contribuir, né, com o crescimento. Todo mundo quer ser uma Certo. empresa digital, né, fazer as coisas de forma estruturada com o uso da tecnologia, com tantas novidades por aí. Só que esquece que cibersegurança é importante e relevante para a execução disso tudo. Uhum, Então, sim. E a gente tem falado um pouco disso, até em algumas conversas anteriores com convidados nossos, sobre como isso tá em toda a área, né? Tá no nosso dia a dia, né? Se passa aí, a gente acaba ouvindo histórias, hoje mesmo ouvimos histórias relacionadas a isso, relacionadas a incidente. É comum mesmo no âmbito familiar. E dentro dessa linha, Marta, a gente gosta um pouco de conhecer antes de falar de tecnologia, antes de falar de cyber. Quem é a Marta? Ou seja, de onde você vem? Como é a sua família? Tem irmão? Não tem? Conta um pouquinho de você, até para a gente entender um pouco, e o objetivo é esse, da sua carreira. Como que você chegou à área de cyber? Então, dividindo em dois momentos. Conta um pouquinho, por favor, de quem é você e depois a gente fala da carreira. vamos lá, acho que se falar de si mesmo sempre é um pouco difícil, né? Mas eu vou tentar. Bom, eu não me formei em tecnologia, primeiramente, acho que isso vai surpreender a muitos de vocês. Eu morei 11 anos na Inglaterra, onde eu estudei business, trabalhei por muito tempo na área financeira, então, junto a instituições financeiras no Reino Unido, dentro de colocação de produtos de mercados capitais. Uhum. E foi justamente dentro dessa migração, né, dos trading floors que estavam da maneira física, o pregão, lá todo mundo gritando, comprando com aquele monte de telefone. Eu sou mais velha do que eu aparento, gente. De forma É, alguma. e dentro disso eu vi que as coisas estavam migrando para uma forma digital e, consequentemente, comecei a me interessar e estudar por mim mesma dentro das esferas de tecnologia, programação e tudo mais. Então, eu fui autodidática em aprender algumas linguagens em relação a isso. E quando eu decidi voltar para o Brasil, isso em 2015, 2014, eu ainda não estava certa do que eu queria fazer. Comecei a atuar com consultoria e surgiu um convite para trabalhar com seguros. E como eu não queria mais trabalhar com o mercado financeiro, até brinquei na época com a pessoa que me fez o convite, que eu não gostaria de voltar para o mercado financeiro. Ele falou: não, Uhum. mas seguro é o primo pobre e tudo mais, você vai gostar, a gente tem um projeto para você.
Conversando, conheci a respeito um pouco do seguro cyber que não existia no Brasil, embora o produto já existisse desde 1997 fora, e me dediquei a investir nisso. Voltei por um período para os Estados Unidos, onde eu estudei aí sim cibersegurança, elementos de cibersegurança, fiz cursos até mesmo com a FBI, ex-funcionários da NSA, fiz literalmente né, um mergulho, vamos dizer assim, uma imersão junto aos times que estavam colocando a pólice de risco cibernético já pela instituição que eu trabalhava. Uhum. Voltei para o Brasil e comecei a estruturar, então, o que hoje se tornou um pouco do mercado em relação a isso. E mesclar, então, esse entendimento financeiro com as questões de cibersegurança, para que, efetivamente, o cliente entendesse da importância do impacto financeiro e saber que só investir em proteções não é uma bala de prata, né? E, consequentemente, do lado também do mercado segurador em ajudar os clientes a contratar, então, desde que se tornou um risco cada vez mais presente. Então, a história é um pouco dessa, mas eu tenho irmãs, eu tenho uma que também trabalha em tecnologia, mora na Aqui Inglaterra. mesmo? Não, lá em Londres. Hoje, inclusive, a filha dela se formou Que em joia. medicina. Pô, parabéns, que Então, joia. sou torcedora do Grêmio. E estou aqui em São Paulo, então, desde 2015 e, enfim. Na verdade, só para entender, então, você nasce aqui no Brasil, vai para a Inglaterra estudar, volta para o Brasil e tem essa especialização ou esse aprofundamento aí em questões de cibersegurança nos Estados Unidos. E daí Exatamente. aplica no mercado aqui. É. Então, de fato, o que eu falei não é mentira. De fato, você é uma precursora em termos de seguro ou desse mercado de seguro, de cibersegurança dentro do Brasil, correto? Foi, acho que ainda não se tinha maturidade, você não tinha muito com quem conversar aqui sobre isso, né? Não, o início, né, eu brinco, quando isso aqui era tudo mato, a gente está aqui dentro da floresta, né, dentro da rainforest, era realmente uma conversa mais dificultosa, tanto pelo lado, né, do pessoal técnico de Uhum, tecnologia que achava que o produto seguro demonstrava que talvez eles não eram eficientes no trabalho deles, o que nunca foi essa realidade. uhum. Quanto para o executivo que não entendia a necessidade de investir em cibersegurança. Então, foi um processo de educar, né, de ambos os lados, e que não, né, mesmo um CISO, e a gente viu aí diversos incidentes que se tornaram públicos, tanto aqui no mercado brasileiro quanto fora, de CISOs que são extremamente competentes, que fizeram grandes investimentos, né, em cibersegurança, mas que ainda assim a empresa se tornou vítima, Uhum, infelizmente, de um incidente. Então, compreender que isso pode acontecer, assim como você pode ser assaltado na rua, você pode ser vítima de um crime, não quer dizer que você está sendo negligente. Negligência é você, eventualmente, pensar que aquilo não vai acontecer com você e não tomar as uhum. medidas necessárias, que é Adequadas. um ecossistema, né, coordenado quando a gente fala de cibersegurança. Não é só eu ter uma ferramenta, né? Então, Uhum. aqui a Rainforest vende ferramentas. Se não saber usar da maneira correta, Se não tiver processo, não tiver se não tiver processo, pessoa capacitada. de nada vale aquilo. Uhum, Então, são ações coordenadas que precisam. E o seguro, eu brinco, né, que é a última bala de prata em relação ao incidente, porque ele vai te ajudar a resolver da maneira mais rápida o incidente, ele vai te ajudar a não trazer esse prejuízo diretamente para o balanço uhum. da Da empresa, empresa. que consequentemente pode fazer com que tenha menos investimentos, inclusive, né, dentro da área de segurança, pode fazer com que tenha um turnover de pessoal, e empresas até podem vir a falir em relação a isso, dependendo Dependendo do tamanho da ação que do tem, né, o incidente. incidente e das consequências, porque as pessoas esquecem que tem o aftermath, né? Dependendo do incidente, o cliente pode decidir que não quer mais comprar daquela empresa, não quer Uhum. mais os serviços, não quer, né, não consegue ter a A imagem, confiança. né? Que Então, vai muito é além. muito além do que só que está ali na área de TI. Então, esse processo foi um pouco longo de educação, mas foi muito gratificante, assim, hoje já quase 10 anos, né, olhando para trás, desde que eu comecei aqui no Brasil com isso, ver a maturidade que o mercado segurador está avançando e
o entendimento das pessoas em relação ao que isso traz é muito gratificante. Joia, que legal. E dentro desse aspecto, quais são coberturas que um seguro cibernético envolve? Ou seja, quais são os principais pontos aí quando a gente fala de forma ampla de uma cobertura de um seguro cibernético? Bom, como eu já disse, não é só um risco que está, né, dentro da TI. Então, o seguro, obviamente, não vai cuidar só da TI, embora, né, o pessoal instantaneamente nos coloca para conversar com CISOs e tudo mais. Ele cobre desde, né, então, da reconstrução, reparação de sistemas, bancos de dados, a perícia digital, lucros cessantes. Dentro da esfera regulatória, obviamente, quando uma empresa tem, né, um vazamento de dados ou uma questão, né, de necessidade de disponibilidade operacional, então, empresas do setor financeiro, né, o Bacen fala a respeito disso. A Anatel tem regra, né, a Anael, desculpa, tem a regra para elétrica. Consequentemente, isso pode ter um respaldo regulatório em relação a essas agências. O jurídico vai precisar de um suporte em relação a isso. Os custos, então, advocatícios, a multa pode ser coberta, o dano terceiro. Então, assim, às vezes a empresa me diz assim, tá, mas Marta, eu não tenho dado porque eu não sou banco, eu não sou varejista, né, eu não sou hospital. Eu sou uma indústria, eu fabrico, sei lá, Eu copo. vendo para outras empresas. Meu negócio é B2B. Só que tu tem contrato de NDA, tu tem informações ali que eventualmente tu pode ser acionado, né, entre a responsabilidade da privacidade, que você vai ter que pagar um dano em relação a isso. O seguro também cobre isso. A gestão de crise de imagem, de como você tratar o próprio DPO, o CISO. Nos Estados Unidos a gente viu aí casos de CISOs serem criminalmente... Exato. E aqui no Brasil, embora muita gente não saiba, eu tive num evento que a Autoridade Nacional falou a respeito, recentemente, em maio, que ele falou o seguinte, se eu não me engano foi o Arthur, que a LGPD não é aquém das demais Leis de privacidade. Leis que existem no Brasil em relação às necessidades de cumprimento. Então, no leis. Brasil, a gente tem 30 leis. Né? Eu estudei Direito Digital aqui também, quando eu voltei. Tem 30 outras leis que tratam da privacidade, inclusive a nossa Constituição Federal, o Código Civil Penal. Então, consequentemente, você pode ter ações que podem ser tomadas, não estou dizendo que vão, mas podem ser tomadas, que elas não sobrepõem, ou elas são, né, se uma ação é tomada pela LGPD, a outra ação não pode ser tomada. Elas podem correr em paralelo. Então, o seguro também vem proteger essa questão da pessoa física, de quem está lá na cadeira de responsável. Então, acho que isso é super importante e muita gente não sabe. Porque, de repente, tu é o CISO de uma organização e tu fez aquilo que era possível, né, para proteger. Tu é o DPO, tu fez aquilo que era possível, tá dentro da lei. Mas, mesmo assim, teve um problema. E aí, consequentemente, o órgão regulador não vê isso da melhor forma. Achou que você poderia ter feito mais. Decide tomar uma ação criminal ou, né, administrativa contra você. Qual vai ser o meu respaldo com relação... E aí, como que fica, né? A tua empresa vai custear todo o custo de defesa, né? Então, tem muito mais do que só dentro da esfera técnica né, do seguro de respaldar o backup, vamos dizer assim, né? De restabelecer o sistema. Voga, né? É um ecossistema grandioso, como você pode ver. Então, a gente precisa entender de várias coisas. Eu agora estou mergulhada em exclusões e guerra cibernética, né? Então... Até por conta de tudo que aconteceu recentemente, né? Tem acontecido. Com a Ucrânia e tudo mais. Então, eu acabei de terminar um curso promovido pela ONU em Cyber Diplomacy, para entender como que a ONU vê em relação ao comportamento de definição do que seria uma guerra cibernética. Ou seja, está extrapolando os limites reais ou físicos e, de fato, olhando para guerra em vários aspectos, inclusive guerra cibernética. Tá com o país, né? Se você quiser acabar... Começa assim, separa todo o sistema de energia, separa todo o sistema de saúde. Exato. Ou pode ser até dos supermercados. Imagina não ter como, né? Passar, comprar... Comprar ou redistribuir mercadoria. O que acontece com a população? Vira um caos. Sim.
De fato, a população vai acabar gerando briga, vai acabar gerando revolta e começa todo o sistema a ruir, Cola um efeito É cadeia, né, isso um aí. efeito em cadeia, certo. E como que você vê dentro disso as empresas no Brasil? Então, do ponto de vista de maturidade de cibersegurança, como que a gente está? Até com esse aspecto de conhecer outros Ai, ai, ai. mercados, essa pergunta eu sei que é difícil, até porque a gente normalmente tem um gap, né, tem um certo atraso tecnológico. Imagino eu que o atraso tecnológico reflita também no atraso de preocupações de estar segurado com relação a isso. Isso reflete mesmo ou não? Reflete. Então, assim, nossa maturidade ela é abaixo de outras regiões, né, no mundo. Uhum. Isso porque aqui, investimentos em cibersegurança ainda são vistos como um custo, Custo. tá. Uhum. Então, a gente estava até debatendo antes a respeito disso, que as organizações não conseguem mensurar o benefício, né, de um investimento em relação, a uma ferramenta de cibersegurança, né. Uhum. Então, é muito mais fácil a empresa investir em um novo sistema para um ganho operacional, Uhum. né, de qualquer forma, do Do que que uma questão que vai evitar consequências, né, posteriores. Então a nossa maturidade está abaixo, e eu acho que, um pouco, né, dessa questão de a gente fazer essa percepção, é porque muito tempo os TIs, né, como um todo, até porque a questão de, departamentos voltados só para segurança é uhum. algo mais recente, inclusive aqui no Brasil. Acho que os bancos já tinham isso por um tempo, mas Até acho que enfim. por conta dos órgãos que regulamentavam, né, o E Bacen é muito forte exato. nisso. Mas as demais empresas tinham, né, uma Exato. área Uhum. de cibersegurança, era TI como um todo. Uhum. Então, né, se via um único orçamento. E aquele diálogo que era feito ao solicitar um orçamento sempre era algo muito técnico, em Não que falava a mesma linguagem do ainda não fala, tá, Almir? Eu tive num evento recentemente que foi aberto por conselho, tem até um artigo meu que eu escrevi, Nós versus Eles, que na verdade não deveria de existir, né? Falando do lado nós, pessoas de tecnologia, versus o uhum. financeiro, versus os executivos. É como se como se todo mundo estivesse falando uma linguagem completamente distinta e tem que ter alguém para traduzir no meio, porque efetivamente, né, os responsáveis por tecnologia, muitas vezes, ao invés de eles evidenciarem como isso pode reduzir o impacto ou Uhum. custos que a empresa pode ter em relação a um incidente, ou como a cibersegurança pode trazer um ganho de competitividade, já que é uma questão importante. Quem quer ter seus dados violados? Quem quer ser vítima de uma fraude? Quem quer ficar indisponível? Né? Uhum. Seja você uma fábrica, né, de Independente do copo, ou uma empresa de saúde, ou uma não seguradora, interessa, não né, interessa, você não quer ficar sem sistema, porque você sabe que sem sistema você não consegue fazer prejuízo. nada, né, a empresa de copo não vai conseguir processar a venda, não vai conseguir fabricar, não vai conseguir enviar o caminhão para entregar o produto, porque não sai a nota fiscal. Então, assim, o ecossistema está todo interconectado. E o profissional de TI, ele tem que começar a levar isso, dessa dependência, para que se traduza, em relação ao impacto ao negócio, do que Uhum. só: "Ah, eu preciso de ferramenta e isso vai custar tanto". Falar em códigos, né, que a gente tem siglas para tudo em E tecnologia, como? ou o profissional executivo, o C-level lá, o CIO, o CFO, o Chief, CEO ou o board member, ele vai olhar: Que é "Cara, isso? tipo, tá, manda aí que eu vejo, né, vamos ver se a gente consegue", daí Não vai ser dada a devida questiona prioridade? lá, né, "Ah, por que que tem que investir nisso?", sem prestar atenção realmente. Uhum. Então trazer essas conversas de uma maneira um pouco mais clara e associar, com o que ela pode te trazer de benefício, acho que é uma maneira mais inteligente de você conseguir orçamento Uhum. e, fazer com que a maturidade das empresas locais se elevem Uhum. também, Uhum. Ou né. seja, todo o ecossistema ganhe com isso, né, não só exatamente aquela empresa, mas toda a empresa e todas as áreas da empresa ganhem com isso, né. Exatamente. Joia. E dentro, desse aspecto,
quais são as principais causas, os principais fatores de recusa de um seguro cibernético? Porque a gente conversava sobre isso também, a análise ela é muito complexa, acho que até vale a pena nesse aspecto dar um pouco de visão dessa análise, mas quando que eu olho e falo, opa, não consigo segurar isso, né? Não consigo tornar isso viável. Quais são as principais causas, Marta? Bom, eu acho que vai surpreender muita gente, mas não é tão fácil conseguir um seguro cyber quanto as empresas imaginam. Então, querer não é poder no meu Uhum. mercado, né? Ah, só porque eu quero contratar, eu consigo me dar o preço aí. Não. Eu até Tem. posso ter dinheiro para pagar, mas efetivamente não. Você tem que pensar que a seguradora está se tornando sócia no teu Uhum. risco. Então, teu risco tem que estar bom. Porque Importante isso. quem quer né, Colocar apostar dinheiro. ou dar crédito para alguém que não tem um perfil bom, né? Uhum, Então, isso eu acho que é uhum, super importante você começar a refletir em relação a isso. Eu tenho controles que vão me ajudar a minimizar, né, a frequência e severidade de um incidente. E o que que é isso? A gente tem lá 12 pilares que são essenciais, tá? uhum. Empresa que não tem isso, dificilmente ela vai conseguir, dependendo do tamanho da, né, não as pequenas empresas que têm uma régua menor, mas as empresas maiores, dificilmente elas vão conseguir uma proposta, ou se elas conseguirem, vai ter um agravante em relação a isso. Por quê? Eu fiz até dentro dos modelos econômicos que a gente estressa de acordo com os controles que a empresa tem. Então, eu tenho Uhum. MFA, eu tenho um processo de incidente de resposta que eu testo a cada 6 meses, eu faço um tabletop, não é tipo, eu tenho lá bonito um documento que fica na gaveta que se eu precisar eu puxo. Não, De é fato, tipo, testa. eu testo. Então, assim, todas essas práticas, os teus processos, as tuas ferramentas, a gente faz uma análise de estresse para ver como se comporta justamente tua frequência e severidade se acontecer um incidente estressando 50 mil Uhum. cenários de possibilidades em Possíveis. relação a isso. Quando você fala 50.000, é Não literal. sou eu calculando, tá, gente? Eu não tô lá. E não é um Excel. A gente tem uma ferramenta que foi desenvolvida aí com a Mas de MIT, fato é 50.000. pelo menos 50 mil Uau, cenários, tá? uau. E aí, então, eu posso ver pelaquela empresa, que ela, por exemplo, vou usar um EDR, né? Uhum. A empresa tem um EDR, vai reduzir a severidade dela em tanto por cento. Se torna mais factível da seguradora querer, porque ela também não está interessada em implodir Uhum. limite, né? Uhum. Não é porque eu assegurei, e aqui no Brasil tem uma percepção um pouco errada também em relação a outros locais. As pessoas acham que se elas não usarem o seguro, elas estão perdendo dinheiro, tá? Lá fora, as empresas, elas ficam felizes de elas não terem que usar. Aprendi isso com meu pai. Meu pai falava, Tá? eu quero ter seguro, mas eu quero não usar. Então, Saúde, de carro, o elas que não estão for. perdendo dinheiro. Então, assim, obviamente, contratei um limite, usei um percentual menor. Que bom! Sinal que você realmente está tomando as medidas cabíveis para evitar severidade e frequência e severidade. Uhum. E a seguradora quer que você tenha isso. Uhum. Senão, ela aceitaria qualquer proposta que viesse. Que não é Uhum. verdade. De cada 10 que a gente trabalha lá na minha empresa, a gente só consegue ir para mercado com 6. Ou Uau. seja, 4 é automaticamente, eu nem vou para a seguradora e digo assim, oi, eu tenho esse cliente, né? Porque Uau. além de você ser meu cliente, eu tenho que convencer a seguradora a aceitar o seu risco. Uhum. Aceita o risco que é bom, né? Aquela coisa toda. Uhum. Uhum. Então, eu nem cogito ir conversar com a seguradora, porque eu já consigo ver que O não tem. aspecto é tão. Tá tão O cenário. abaixo do que é esperado minimamente que a seguradora vai bater o olho e vai dizer: "Poxa, Hum, não Não dá". faz É o sentido. cara que quer pedir R$ 1 milhão emprestado, ganha Uhum. salário mínimo, tá negativado no Uhum. Serasa e dizendo: "Não, mas me empresta o dinheiro", é mais ou Eu menos vou isso, pagar. "eu vou pagar", né. Então, é mais ou menos dentro desse sentido. Então tem uma régua mínima e, assim, para algumas indústrias, certos elementos impacta mais certos controles, outras menos. Então, a indústria de saúde, por exemplo, tem que ter criptografia, né? Isso é uma regra, Dado inclusive, sensível. válida para LGPD, Né? Dado né? sensível. Tem que ter criptografia para uma indústria, então, que faz copo. Estou aqui olhando para o copo, né? Usando ele como exemplo. Não. É outro Então, é outro é outra mercado, área de atuação, exato. Então, assim, completamente diferente. tem essas questões que, a depender da indústria, o modelo se ajusta pelo maior e menor peso
e também para aceitação. Então, por isso que não é uma ciência exata, vamos dizer, em termos do que você aplica em relação a isso. E é importante correlacionar, avaliar do que só responder um questionário, tenho isso, tenho aquilo, tenho... Porque na regulação e efetivamente, né, na contratação, talvez o que você contratou não te sirva. Uhum. Na Né? hora que você vá precisar acionar, É aquilo isso. não responda ao que você É, de fato precisava. exatamente. Entendi. E nesse aspecto, considerando aí alguns itens, né? Você falou de 12, mas eu acredito que em cenários diferentes, mas quais seriam, sei lá, 3 principais que você olha? Você olha, sei lá, maturidade da empresa do ponto de vista de TI, olha faturamento. Quais são pontos aí importantes, só para a gente ter uma ideia e materializar esse Claro. cálculo? Não, a maturidade é importante, né? Então, ver uma combinação de processos, ferramentas e práticas que tem. Uhum. Obviamente, a indústria que está inserido, o faturamento é importante, vai impactar no preço. Por quê? Porque pensa que eu estou cobrindo teu lucro cessante. Uhum. Então, assim, tu parou de Precisa saber operar, quanto é. eu preciso saber o quanto é, que participação eu vou ter, né, nesse teu faturamento que você deixou de ter, que eu vou ter que cobrir. Uhum. Sim. Então, por isso que também não é algo que se eu pegar, vou pegar bancos, né? Às vezes eu tenho o pessoal de banco dizendo assim, porque eu sei que o meu colega tem uma pólice que custou menos. O cara tem menos dados, então ele tem menos clientes que tu, ele não atua fora do Brasil, só dentro do Brasil. Os controles dele, ele tem mecanismos que são diferentes do teu. Ele tem processos que são diferentes do teu. Ele tem um número de empregados que é diferente do teu. Acho que até o segmento, né? Se a classe XYZ talvez influencie também, né? Então, tudo isso, né? O benchmark, diferente de uma tabela FIPE, vamos trazer para a realidade que todo mundo entende. Sim. Coloquei lá Fiat Uno, né? Tal ano, tal modelo. Tu sabe que vai dar aquele valor? Aqui não. Né? São Sim, muitas as variáveis. São grandes. Exatamente. E na renovação? Porque uma coisa é entrar. Legal, consegui ser segurado, estou com meu seguro cyber. Mas e a renovação? Né? Quais são os fatores que impactam nesse processo para quando, no momento da renovação, você decidir se vai ou não continuar, ou se vai aumentar ou não? Como que isso funciona, Marta? Até recentemente, a gente estava dentro do que a gente chama de um hard market, né? Um mercado endurecido, em que todo mundo, independente de ter tido um incidente ou não, se primeira contratação ou renovação, estava pagando prêmios mais altos. Por quê? Tem que lembrar que seguro é um clube, tá? Eu lembro que você falou isso outro dia numa reunião nossa, eu achei sensacional. Eu não tinha essa percepção. Eu pago pela perda tua, tu paga pela perda dele e assim por diante. Então, assim, não quer dizer que porque eu não usei, eu não tenho responsabilidade, né? Então, tem a questão da mutualidade. Então, todo mundo pagou porque efetivamente houve um maior acionamento, maior volume de perdas no mercado. Aqui no Brasil teve seguradoras que fecharam no negativo com o produto de cyber, tá? E o que restringiu, inclusive, a entrada de algumas novas até o mercado se equalizar e respirar um pouco. O bom é que as que estão aí não saíram, né? Sim. Que acontece às vezes em alguns produtos. Por exemplo, o produto de fraude, que é tipo de fraude Pix, de cartão de crédito, o Brasil não tem esse produto. O Chile, a Colômbia, México tem em seguro. A gente não tem, foi excluída. As seguradoras retraíram. Não, a gente é o maior país de fraude, um dos maiores de fraude no mundo. Então, assim, eles retraíram. Então, agradeçam a gente que a gente continua com o seguro cyber no mercado brasileiro. Mas, enfim, falando da renovação, então, só eu ter melhorado o meu risco, ter cuidado da minha casinha, não quer dizer que talvez eu não tenha um agravo. Vai depender da mutualidade do mercado. A boa notícia é que esse ano o mercado está estável, tá? O número de incidentes, apesar de ter acontecido, a carteira está equilibrada. Entendi. Então, a gente já está vendo reduções e melhoras em condições. E a gente está trazendo uma novidade para cá que já existe no mercado internacional. Eu sempre estou olhando para coisas que estão acontecendo lá fora, porque o mercado está mais avançado. Pensa, o produto nasceu em 97. Eu trouxe para cá, 2015. Então, lá já tem esferas de mecanismos de telemetria. Sabe que nem automóvel, que a gente baixa aplicativo, a seguradora sabe onde você estaciona, né? Então,
eu moro aqui próximo, aqui na Vila Olímpia, onde a gente está gravando. Então, de repente, eu declarei isso, mas a verdade, toda noite, Em né, outro lugar, a completamente em telemetria outra evidencia região. que eu estou Uma outra eu tô região. indo para outra região. Ou seja, eu menti na minha aplicação. Aí eu não sou uma motorista que, né, me comporto bem Uhum. no meu dia a dia. Freia Acelero, freio bruscamente. bruscamente, enfim, dirijo que nem uma maloqueira, né? Uhum. Seguradora na tua renovação vai impactar. O que que a gente fez em cyber? A gente usou de tecnologias de telemetria Que joia. para conseguir monitorar em tempo real também através de metadados de leitura para os clientes que quiserem, hoje não é obrigatório, de avaliar como está se comportando o risco e, através dos Fantástico. alertas que são gerados, quanto tempo eles demoram para corrigir, como que as ferramentas estão respondendo em relação a minimizar a frequência e a severidade dos incidentes, porque todo mundo tem incidente todo dia, Sim, tentativa, sim. e a maioria das coisas a TI consegue resolver. E aí, através desse comportamento na tua renovação, você consegue uma melhora na tua precificação. Ou Porque a seja, uma seguradora... redução. Porque ela não está vendo só uma fotografia estática de Tá vendo uma... o filme. Ela está vendo um filme, ela está, de certa forma, acompanhando. Se alguma coisa está fora de linha, ela te manda um alerta, né, para você corrigir. Uhum, Se você uhum. não corrigiu, não vai ser penalizado agora, vai ser lá na frente que você vai ser. Então, isso é algo muito bacana. Obviamente, está sendo disseminado aqui agora. Há uma certa resistência, porque o mercado local acha Vai ficar que... monitorando com os olhos. e na verdade acha que está dentro do ambiente, né, absorvendo informações, mas na verdade ele só tem, né, a leitura dos controles aplicados, e não do que está armazenado, sendo processado, né? Até porque senão a gente estaria violando até a LGPD Uhum, e, sim, não, e, lógico. o, e o Não faz mecanismo não sentido. foi desenvolvido para essa esfera. E aí o mercado internacional já está usando e a gente conseguiu benefícios com isso para que os segurados se beneficiem até 20% Uau, que joia. disso. E que acho que é super importante por um seguro que não é barato. Eu admito, gente, meu produto não é barato, mas Mas né, é eu necessário, estou não tem jeito, ajudando. exato, é necessário, não tem É, como, né? Acho que tem que ter essa exatamente. última, você mesmo citou nessa forma, essa última barreira, né? Esse último ponto aí para se segurar e para É, ter esse apoio. e aí, eventualmente, né, se a gente percebe que alguma coisa não está indo bem, a gente tenta plugar parceiros, né, que têm as ferramentas de tecnologia para ajudar Uhum. a esse cliente a Elevar o nível de elevar. E maturidade. aí, ao invés de, né, com um custo mais elevado, com um custo que se torna mais factível, porque Uhum. pensa, tipo, eu estou presente em 140 países, né? Uau, Então, a minha, cada a especificidade, né? minha polarização de negociação com empresas de tecnologia é muito maior do que Uhum. você ir sozinho lá bater na porta da Lógico, Rainforest e dizer assim, lógico. me dá uma solução. Eu estou Aham, olhando para o macro e que, consequentemente, a gente consegue, aí, né, assim como a gente faz com vocês, trazer uma melhora para o cliente de uma oferta, sem perfeito. que eu tenha um ganho comercial, mas que o meu cliente se beneficie disso, porque é do meu interesse que ele tenha o melhor risco possível. Na verdade, esse é um ponto, até numa reunião hoje, isso é recorrente, eu acredito que na maioria delas a gente acaba falando isso. A questão da segurança cibernética é que nem grama, né? Se você não apara e se você não mantém, aquilo volta. Porque o número de vulnerabilidades aumenta e porque o número de atacantes aumenta. Então, a equação não fecha da probabilidade do incidente, é um vezes o outro. E daí o que a gente acaba vendo é que esse processo que você está falando contínuo é algo que muitas vezes não se tem ainda incorporado na mentalidade. Eu vou resolver o fogo, mas eu não vou ficar preocupado com o A filme, eu vou fazer a prevenção, forma. Exato, exato. Acho que esse é um ponto importante é. que você tocou. E o que fazer quando acontece? Ou seja, deu problema. Eu de fato passei, tive o problema com minha empresa, eu como CISO, me colocando na cadeira, né, vestindo o sapato, aí me colocando no lugar, tive uma determinada situação. O que eu faço primeiro? Eu aciono meu DR, num caso de problema, eu converso com vocês, imaginando que eu já sou cliente, qual que seria o procedimento em caso de incidente de crise? Vamos lá. A recomendação primeiro sempre é de você tentar ver
seria possível ser feito. Porque, como eu falei, todo mundo tem tentativa de ataque todos os dias e até pequenos incidentes. Então, não consegui resolver. A minha equipe aqui não está conseguindo resolver. Contata a seguradora, contata a gente, né? Então, eu brinco, o Ghostbuster, né? O telefone 24 horas. A linha vermelha do... A gente tem linha vermelha 24 horas. Eu já atendi, né, telefone 3 horas da manhã, já 6 horas da manhã, feriado, férias. A gente faz de tudo. É sempre assim. E aí, o que vai acontecer? É de interesse da seguradora, já que ela é sócia no teu risco? Te ajudar, né? Então... Imagina você ligar 3 horas da manhã para encontrar um perito forense para te ajudar a identificar onde o incidente se iniciou, qual o perímetro que está comprometido dentro do teu ambiente, porque não adianta só fixar onde explodiu ali, a máquina ficou criptografada, talvez ela resultou ali, mas tem toda uma cadeia por trás de movimentação lateral e tudo mais. Então, você precisa disso. Trazer um cara que vai te ajudar a reconstruir teu ambiente para você voltar a operar o mais rápido possível, porque amanhã de manhã, tô falando 3 horas da manhã, né? Amanhã de manhã, quando a luz acender no escritório, se eu sentar na cadeira dele, o computador não tá funcionando, não tem venda. Então, tu não pode esperar até 9 horas da manhã para acionar uma empresa para isso. O que acontece? O seguro, então, ele não te dá só o respaldo financeiro do reembolso dos seus prejuízos e despesa. As seguradoras têm mapeado na prateleira fornecedores que estão de prontidão para te atender, ou seja, eles têm um contrato global com as seguradoras em que, eventualmente, um segurado necessitar apoio, tá ali na prateleira, que nem a oficina, tá? Só que com preço já pré-negociado pela seguradora. Numa escala maior, numa possibilidade de... Exatamente. Então, tá chovendo, ele não vai... Né, se aproveitar pelo guarda-chuva, já sabe qual é o valor do homem-hora ali e tudo mais. E o melhor, ele tem até 2 horas para te atender, porque é o SLA estabelecido com a seguradora. Então, escolhi o fornecedor. Tem diversos. Ah, mas Marta, eu não quero trabalhar com nenhum que está na lista. Não tem problema. Tu pode trabalhar com o cara que tu gosta. Mas precisa agir. E precisa agir. E ele também não pode cobrar um valor do que a média tá cobrando. Entendi. Então, assim, porque... Aquele baseline que você tem. Tem um baseline. A seguradora, eventualmente, ao receber, ela vai pegar o escopo da atuação dele e fazer uma tomada de preço de mercado com 5 fornecedores. Se esse cara estiver muito acima, tu vai pagar essa diferença, porque, né, talvez até aqui, mas daqui pra cá... pode ter rolado uma fraudezinha ali, já que é o amiguinho. Não tem problema, né, acionar um amigo desde que saiba que tem uma média de mercado. Então, assim, não adianta tu vir com um custo de incidente de resposta, por exemplo, que a média de mercado está em 5 milhões e falar que o cara está te cobrando 15. A seguradora vai dizer, poxa, mas como assim? Por que está custando 10 milhões a mais? De algo que eu falei com 5 fornecedores diferentes? Não, faz sentido, né? Entendeu? Então, isso é a única cautela que a gente precisa entender. Mas aí a regulação se passa. Todo mundo acha assim, tá, consertei agora meu ambiente, me assino o cheque, né, Marta? O processo não é tão rápido quanto um automóvel, tá? Isso é uma coisa que também cria muita expectativa nas pessoas. Mas ele é mais rápido do que quando tem um incêndio de casa ou de prédio. Interessante, eu não tinha essa visão. Em média, 9 meses para ser indenizado, no total, 9 a 12 meses. Então, porque demora muito tempo para você. Primeiro, o relatório demora para chegar, tá? Então, o segurado até enviar o relatório de perícia e tudo mais, demora. Aí tem as análises, tem as discussões de entender, cruzar com as informações que foram declaradas na contratação, que eu tinha esse controle que foi violado de acordo com o relatório dessa forma, mais os prejuízos, mais as horas extras, a equipe ficou comendo pizza, né, porque tem o emocional, tem a pessoa come de noite, né, trabalhando 24/7 no incidente de resposta. Teve hora extra desse povo, teve né, alimentação, tudo isso vai para a apólice. Certo. Todos esses custos vão somando, e a gente faz essa análise e daí vai pagando até liquidar o valor, né, de dano que a empresa teve, se ela tem o limite contratado, que muitas vezes as empresas não contratam o suficiente. Ou seja, o limite fica aquém do que ocorre dentro aí recebe do até aquele valor teto. Que é o patamar máximo.
É, Uhum, o valor entendi, teto contratado. entendi. E uma pergunta que eu acho bem difícil, Marta, até onde ir, né? Porque tem os dois lados, mas que eu não posso deixar de fazer para você é a seguinte: ransomware está muito em voga, né? Nossa. Pagar ou não pagar? O seguro Uhum. cobre ou o seguro não cobre? Eu sei que isso é, e até estando de lados diferentes, é difícil a gente ter uma resposta, porque às vezes o problema é muito maior e exige uma visão, uma interação com áreas e até com setores diferentes da empresa. Mas, na sua perspectiva, na sua experiência, do que você tem vivido, fala um pouco de ransomware. Não precisa nem responder, Não, entrar no sim ou não, eu, mas me eu vou conta um responder pouquinho da minha disso. maneira que eu sempre instruo os meus clientes. Eu sou contra pagar, tá? Perfeito. É, Eu concordo, tá? Então eu vou expor que a minha bom. também. Eu concordo, eu não gosto Eu disso. sou contra pagar. Porque você não tem a certeza que você vai estar recebendo os dados ou os sistemas de volta, Uhum. tá? 2, porque eu não gostaria que empresa nenhuma entrasse para a lista de bons pagadores, porque aquelas que entrem, né, isso são dados do Gartner, que 80% delas voltam a ser vítimas, Uhum. né, em menos Uhum. de um ano. E 80%? Uau. 80%, tá? E também você não fez toda a avaliação do teu incidente em relação a isso. Você ainda tá no meio do Você tá fogo, né? colocando um band-aid em cima, entendeu? Então, você está negociando com cybercriminosos, né? Não deixa de Lógico. ser criminoso, Sim, sim. né? Muda o meio, mas É, a índole, o caráter é o a mesmo, né? apólice cobre, tá? Tá, Aqui no Brasil, dos casos que eu atuei, foram alguns, nenhum dos meus clientes pagou o resgate, tá? tá. É, foi algo que eu já tive cliente que estava em vias de pagar e eu consegui convencer, e não foi o CISO, não foi a equipe técnica que queria pagar, era o board lá em cima, porque estava sob pressão de voltar a operar a empresa, porque estava 3 dias parado, e veja bem a Os nossa acionistas, imagem, como ficam? acionistas e dadadã. Pressão de todo E lado. os caras acham que é fazer um reset na máquina e a mágica volta, né? Uhum. Então, vai lá, psicóloga, que entende da questão Veste o financeira, chapéu, né? senta Vamos na sala conversar. lá e enfim, traz Mostra os dois lados, traz a é, calma para poder acalma um analisar. pouco, né? Traduz um pouco da linguagem. Então, assim, eu acho que é algo complicado. E eu sei que nos Estados Unidos não é essa postura. Muitas empresas que têm seguro pagam. Uhum. E eu já fui bastante questionada por clientes dizendo: olha, mas os estudos falam que as empresas pagam. Sim, pagam, mas não é uma cultura que eu incentivo, Uhum. porque a Uhum. gente acaba sendo vítima de novo. Ou seja, há em alguns aspectos cobertura, mas de fato não faz sentido pelo todo, porque isso acaba se tornando uma recorrência, mesmo porque ele pode estar ali dentro, né? Não saiu, você não resolveu essa Não, questão, e né? desculpa, é uma coisa, vou falar aqui uma palavra, burra, tá? Uhum. Você tem um fôlego financeiro que é o seguro que vai te ajudar a responder com as outras questões, inclusive o lucro cessante. Sossega, deixa o povo trabalhar e responder e resolver, Uhum. né? Antes de querer. Respira. Entendeu? Tipo, vamos fazer um mindfulness. Né? Aham, aham, sim, sim, sim. Então, por isso. Em algumas situações na verdade, do outro lado da cadeira, em algumas situações de estresse, né? Precisa entregar isso, precisa entregar aquilo. Às vezes a pressão chega tão pesada na ponta, em quem de fato está resolvendo, e não há um filtro ali no meio que não deixa respirar. E às vezes tem soluções ali, né? E numa crise, tudo se torna Exato, emocional, tá? exato. Então, os ânimos estão aflorados, as pessoas estão exaltadas, em- Qualquer coisa é motivo para tudo é estupim para estourar, né? exato. Então, assim, ter pessoas de fora que vão te ajudar com isso é muito importante. Tenha você o seguro ou não, tragam pessoas que vão te apoiar numa gestão de crise, Perfeito, excelente porque, dica. assim,
é um diferencial gigantesco em relação de como vocês vão conseguir, inclusive, se reestruturar para voltar a operar. Sim, sim, excelente ponto. E como que isso aparece, né? A gente, outra dúvida, tendo essa experiência toda que você tem no segmento financeiro, a gente sabe que no caso das instituições bancárias existe fundo de fraude, né? Eu já ouvi dizer até meta. Se você ficar abaixo disso em fraude, você tem bônus. Então existe já algo reservado para isso. Como que isso aparece em balanço? Porque é um outro problema, né? Você está pagando por um crime. Isso faz sentido, ou seja, aparecer nesse aspecto financeiro, está saindo Eu do sei que aspecto as técnico. empresas estão declarando como custo de consultoria. Custo de consultoria. Porque elas pegam uma consultoria para E pagar. a consultoria paga. Ah, entendi. Impressionante. Esse é um dos casos de jeitinho brasileiro ou não? Isso Enfim. Marta. Polêmicas. Isso. Como eu sei que você esteve na RSA, e uma das perguntas que eu tenho feito a alguns convidados que tiveram, e mesmo pessoas que a gente tem liberdade, o que você viu lá? Quais são as tendências que te chamaram a atenção, né? A gente já citou aqui em outros 3 itens que têm sido bem tocados em outros episódios do Arena Rainforest, mas o que te chamou a atenção nessa RSA em termos de conversas, em termos de relacionamento do ponto de vista de olhar e falar, poxa, esse assunto está em voga. Fala um pouquinho disso, Marta, Eu por acho favor. que uma das questões que eu mais assim gostei de me aprofundar em relação à inteligência artificial. Claro que todo mundo está falando, né, aí do ChatGPT, a nova inteligência do Google, mas acho que é importante a gente olhar para a nossa esfera de atuação, né, de segurança. Eu acho que tem muita coisa negativa sendo falada em relação à inteligência artificial, que vai trazer, né, aí uma automatização ainda maior em relação a ataques cibernéticos, novas formas e tudo mais. Mas eu acho que também ela vai contribuir muito com a relação de cibersegurança, porque a gente ainda tem um problema gigantesco, né, que o maior índice de incidentes cibernéticos serem gerados são por falha humana. Então, quando a gente tira a equação relacionada a isso, de certa forma, com o uso da inteligência artificial, a gente diminui um pouco dessa curva também de ameaças. Então, isso é uma coisa assim que eu analisei de forma muito positiva. A outra é uma questão que aqui no Brasil ainda não está sendo, de certa forma, debatida de forma ampla, mas que nos Estados Unidos, inclusive, eu assisti alguns painéis de governança e tudo mais lá na RSA, e que foi falada, né, da regra de risco operacional da SEC, que é a CVM americana. E que eu achei muito interessante, você falou essa questão agora de balanço. A SEC, ela está implementando uma diretriz que vai entrar em vigor agora em outubro, para empresas que têm exposição à bolsa, né, aos mercados capitais, mesma forma que aqui no Brasil a gente tem a CVM que regula isso, em que ela avalia o impacto do risco cibernético ao negócio, tá? Então, esquece só a questão de proteção de dados. A LGPD é uma coisa, ela trata de uma esfera, né? Se a gente pegar aqui um lado só do risco, tem toda uma questão, né, operacional e que precisa ser olhada. Então, ela fala da materialidade do risco, ela fala de as empresas evidenciarem em relação a investimentos que são feitos, porque é um risco que ele evolui de forma contínua, então precisam ser evidenciados dentro da perspectiva de governança que a empresa está fazendo, né, o seu melhor. Ter alguém no conselho, né, no board, que entenda então, da linguagem bit-byte, né, consiga traduzir e, consequentemente, avaliar se aqueles mecanismos, se aquelas ações que estão sendo feitas, né, pelas equipes atuando na organização, porque o conselheiro, né, o board, ele é um conselheiro, ele vê se aquilo está sendo feito de maneira coerente e dá um direcionamento para que seja executado. Então, está sendo obrigado a apontar uma pessoa, né, responsável no conselho, né, no caso, que é acima do C-level. Isso é uma tendência que eu acho super importante e que a gente deveria
de replicar aqui, não só dentro da esfera da CVM, mas a melhor prática dentro da organização, porque o teu Uhum, risco depende dessa questão digital, seja você com uma exposição a mercado capital ou não, uhum. né? Então, eu acho que dentro das minhas, né, conversas e tudo mais, foram as coisas que eu mais me atentei lá. Porque são dois lados que eu acho que vão, eventualmente, Chega, vão chegar, de certa forma, mas que fazem com que a gente eleve o nível de geral, a conversa. barra. Sim, Tanto do lado sim. da segurança quanto do lado da perspectiva de entendimento, né? Isso. Os últimos dois convidados a gente falou, foi um dos pontos que apareceu essa questão da inteligência artificial e como ferramenta, né? Como pode ser usada para os dois lados. Então, Exato. como que eu tiro proveito disso, dessa ferramenta, para o benefício e para, de fato, aumentar o nível e reduzir até, às vezes, o esforço, o tempo de se fazer as coisas, né? Isso foi É. algo que foi comentado tanto com o Longinos quanto com o João, que inclusive deixou uma pergunta para Ah, você. que O legal. João Bach teve aqui na última Arena Rinforce e ele deixou uma pergunta que eu gostaria de que ele fizesse para você agora, para que você tivesse a possibilidade de responder. Vamos lá, então. Marta, a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos um aumento significativo do índice de sinistralidade, tá? Principalmente relacionado às apólices de seguro para ataques cibernéticos. Inevitavelmente, isso gerou um aumento significativo dos valores dos prêmios anuais. Como é que você vê a possibilidade das seguradoras, tá, poderem contribuir para o aumento do nível de maturidade dessas mesmas empresas que estão contratando esse seguro, nível de maturidade sobre segurança cibernética, tá, de tal forma que a gente consiga voltar a ter um equilíbrio entre a oferta e a demanda e uma oferta justa, né? Porque hoje, como os prêmios estão muito altos, isso acabou fazendo com que essas empresas deixassem de ter novas apólices. Então, minha dúvida é como é que uma seguradora consegue, através do seu próprio produto, do seu próprio negócio, ajudar essas mesmas empresas a buscar um nível de maturidade maior em busca desse equilíbrio. Eu sei que não é uma pergunta fácil, não é uma pergunta de uma resposta rápida também, Direta. mas acho que tem tudo a ver com uma das camadas de segurança também, que é Uhum. super importante, né? E que tenho certeza absoluta a Marta vai poder contribuir muito com isso. Legal. João, obrigada pela pergunta, adorei. Um abraço para ti. Bom, deixa eu responder. Eu até conversei com o pessoal aqui a respeito, eu acho que a avaliação do risco cibernético, né, ela evoluiu muito pela perspectiva da seguradora. Anteriormente, era feita uma autodeclaração com perguntas muito básicas, o que não demonstrava realmente a maturidade, né, da organização que estava contratando. Isso evoluiu bastante depois aí do advento ou a pandemia cibernética que a gente vivenciou também, porque foram duas pandemias, né? A de Em vírus combo. Covid Em combo. e a de vírus ransomware por aí, né? Que se espalhou durante a pandemia. Então, as seguradoras precisaram ter um pouco da humildade de buscar apoio do universo técnico. Eu acho que um erro que talvez tenha sido cometido, e assim, sem apontar, né, a culpa em ninguém, porque todo mundo sempre teve a melhor das intenções de fazer algo, acho que pelo ecossistema, pela comunidade como um todo, as seguradoras buscaram mais apoio com as empresas de tecnologia para entender que mecanismos, que ferramentas, que processos que trariam, então, a redução né, de impacto para que os clientes fizessem a adoção dessas ferramentas. E hoje elas seguem, então, essas tendências, a grande maioria delas avalia em relação a isso, né, de como que está. E elas também, quando o cliente não está numa certa maturidade, ou até mesmo quando está, elas têm parceiros, né, como a Uhum. gente, né, na Howden tem, de trazer soluções a um preço melhor para ajudar que isso seja feito de uma forma contínua. E, de novo, Uhum. sem um ganho comercial diretamente para a seguradora, mas com o intuito de fazer com que
seja algo que seja investido de forma contínua para que sempre aquela empresa que estiver contratando o seguro esteja com uma maturidade adequada, de acordo com o que evoluiu. E a questão, né, do agravo, a gente, né, eu já falei que a gente começou a perceber aí uma melhora em relação a isso, mas ainda assim o mercado cresceu significantemente nos últimos anos. Então, hoje, eu acho que, né, diante desse entendimento que cada vez mais empresas estão tendo aqui no Brasil, que não é ou o seguro ou a ferramenta, e sim somos parte de um mesmo ecossistema de que, né, podemos estar com uma certificação de ISO 27002, agora já tem a 27002, né, com ferramenta de ponta e ainda assim ser vítimas de um incidente, o seguro se torna, então, né, de certa forma, uma resposta para ajudar a minimizar os impactos em relação a isso. Então, consequentemente, você tem ainda uma grande procura, mas que agora está mais benéfica para o cliente, até mesmo tendo em vista que mercados internacionais começaram a se interessar por riscos aqui no Brasil, desde que haja essa maturidade mínima. Então, por isso também o interesse de a gente ajudar o cliente a chegar nessa maturidade, porque ele tenha uma melhor oferta, né? Uhum. Vamos ver se eu respondi a tua pergunta. Depois tu me manda uma mensagem, qualquer coisa. Eu acho que tem essa questão de regulação do próprio mercado internacional a obrigar, né? Eu acho que LGPD nasce um pouco com isso também, porque se eu não tenho leis de privacidade aqui, como que eu vou responder a demandas internacionais? E isso acaba afetando todo o ecossistema, né? Vai como uma cadeia também. Tudo está interligado nesse universo de cyber, né? Exato, de fato. Marta, caminhando para o nosso encerramento, infelizmente, porque assim, eu tive poucas conversas contigo, mas sempre aprendi quando pude conversar contigo. Mas, da mesma forma que o João deixou uma pergunta para você, a gente estará no próximo Arena Rainforest com 3 convidados, não apenas um, mas com 3 convidados. Tanto o Jorge Hibkin, que é CEO da Rainforest, como também com o Júlio Antonioli, que ele é um expert aí na parte de Merger and Acquisitions, M&A e toda a parte de gestão empresarial, como também com o CISO, que é o Sérgio Recupero, alguém que é amigo, alguém que eu admiro muito, e a gente vai estar conversando um pouco sobre essa questão de risco associado a todo esse processo de gestão de empresas versus a segurança cibernética. Nesse contexto, por favor, deixa uma pergunta para eles, coloca eles também aí. Colocar no paredão. Isso, coloca no paredão, para que a gente possa interagir, mesmo não estando fisicamente aqui, para que virtualmente, nesse mundo cyber, a gente possa estar se relacionando. Legal. Por favor. Bom, a minha pergunta, então, vai para o Júlio. Acho que, Júlio, o mercado de M&A, né, está super aquecido, várias empresas aí fazendo aquisições, e certamente, com o uso amplo de tecnologia, dentro de qualquer que seja o negócio, né? Então, aqui eu já falei alguns exemplos, saúde, indústria, setor financeiro, o que quer que seja, hoje tem uma dependência tecnológica. Acho que seria importante você falar a respeito de como é feita essa análise dentro de um processo de M&A, através do impacto do risco que a tecnologia traz para vocês conseguir dar o valuation da organização. Se ela tem uma maturidade melhor, que isso quer dizer que isso vai impactar ela de forma mais positiva em relação ao valuation da organização. Se ela tem uma maturidade menor, isso vai fazer com que desvalorize talvez o passe dela, né? Então, acho que é interessante a gente entender porque hoje cibersegurança e tecnologia fazem parte, né, dos pilares de governança das organizações. Certamente. E, eventualmente, talvez agregue valor quando uma empresa está aí no mercado para venda. Perfeito, Júlia. Então fica aí a responsabilidade de trazer ou de pelo menos discutir aqui com a gente um pouco sobre esse aspecto aí. Marta, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite e também não só por isso, mas por esse papo gostoso, onde a gente procura descomplicar algumas coisas, né? A gente procura trazer aí para uma conversa do dia a dia, de fato, questões de cibersegurança. Eu gostaria de
deixar aberto aqui para suas considerações finais, né? Para você falar um pouco onde as pessoas te encontram, onde você publica mais. Quero acompanhar a Marta, né? Que hoje tem essa questão, por onde que eles podem, qual seria o canal, e também trazer uma mensagem relacionada a essa questão de seguro para os CISOs, para as pessoas que estão nos escutando, estão acompanhando aí o Arena Rainforest, eu agradeceria muito. Bom, eu que agradeço o convite de vocês, é um super prazer estar aqui e contribuir em disseminar mais conhecimento, então foi muito legal, realmente passou voando o nosso bate-papo, nem parece que a gente está conversando aqui já há um tempão, e eu acho que em relação aos CISOs, uma mensagem que eu procuro, um conselho, na verdade, que eu procuro conversar com o pessoal de tecnologia quando eles têm dificuldade de aprovar um budget, não só para seguro cyber, mas para qualquer coisa que você queira fazer, uma ferramenta que você está precisando, que o teu C-level não está conseguindo ver valor, não quer te dar orçamento, mesmo que a empresa esteja bem e tudo mais, é você pensar como se você tivesse no Shark Tank. A gente está aqui gravando um podcast. Pensa que você tem que vender o seu peixe em 5 minutos e ficar claro para aquele cara que você precisa, que aquilo é um bom negócio. Então, desenrola um pouco a explicação, seja o mais simplista possível e seja o mais objetivo possível em relação ao que isso vai trazer de benefício para quem está sentado do outro lado ouvindo. Então, esse acho que é um conselho super válido para qualquer coisa que você vai necessitar de aprovação dentro da tua organização. Menos tecniz, mais objetividade. Quem quer me acompanhar, eu não tinha Instagram até recentemente, né? Eu sou bem privada nesse sentido, mas eu abri um Instagram de cyber, porque eu tive que fazer uma live para uma varejista, e era via lá. Então, eu acabo postando algumas coisas esporadicamente, mas o meu LinkedIn é onde que mais eu compartilho informações, conhecimento, estudos, e quem quiser me acompanhar, tô lá. Obrigadão, gente. Eu que agradeço, Marta, e espero que você que nos escuta tenha aproveitado o bate-papo como eu aproveitei, e possa acompanhar outras iniciativas, não só da Marta, mas como também da Rainforest, no LinkedIn, nas nossas redes sociais, você possa nos encontrar. Até o próximo Arena Rainforest, onde a gente vai, como já comentamos, ter aí convidados para conversar e para tratar aspectos relacionados a risco. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Marta. Obrigada, gente.